Muito bem, nós vamos dar agora prosseguimento à nossa aula. Nessa aula de hoje nós vamos ver como fazemos a construção do gráfico de uma função afim usando alguns pontos importantes. Na aula passada nós vimos como fazer o gráfico usando aquele método simples da tabela, né, de completar valores. E nessa aula de hoje nós vamos ver como fazer o mesmo gráfico, mas com um pouquinho de trabalho a menos, né, que não precisa ficar calculando tantos pontos. Né. A gente vai calcular somente os dois pontos importantes aí para a gente fazer esse gráfico, que são para nós hoje nessa aula são dois, são os pontos onde a função corta o eixo x e onde a função corta o eixo y, onde ela corta os dois eixos aí do plano cartesiano. Né? Então, os conteúdos que nós vamos estar vendo, né, são primeiro uma revisão sobre o método da tabela, aquele método que a gente viu na aula anterior. Vamos estar aprendendo a calcular o zero da função afim, que nada mais é do que o ponto onde a função corta o eixo x, e é onde a função corta o eixo y, que é o nosso segundo ponto de interesse. E vamos também estar sabendo como identificar quando uma função ela é crescente e quando ela é decrescente. Né? E, consequentemente, também quando ela é constante. Né? Se ela não for nem crescente nem decrescente, né, ela vai ser constante. Né? Então vamos iniciar essa aula, o assunto, através de uma situação, um problema que vai, né, nos guiar aí nessa aula. Vamos ver primeiro construir o gráfico da função y igual a 2x menos 4. Primeiro a gente vai usar uma revisão usando o método da tabela. Né? Então vamos lá. Você vai construir a nossa tabelinha aqui, né? 4 colunas, o valor do x, na outra o valor da função aqui, o valor do resultado, que é o y, e aqui a coordenada dela, tá? Então você vai, os valores, repetindo, esses valores aqui são valores aleatoriamente excluídos, né? Convenientemente, na verdade, escolhidos por nós, menos 1, 0 e 1, mas a seu critério você poderia usar outros valores, né? 2, 3, 4, mas é uma convenção a gente usar valores próximos de zero para não fazer um gráfico muito grande. Né? Agora a gente só vai, uma vez escolhidos, e é você que escolhe esses valores do x, você vai completar a tabela. Né? Ó, quando o x for menos 1, quanto é que vai valer o y? Você substitui esse valor na fórmula da função e calcula quanto vai ser o valor do y. Quando o x for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, menos 4, que vai dar menos 6. Então, o ponto que a gente vai ter que marcar no gráfico vai ser o menos 1, que é o valor do x, né? E o menos 6, que é o valor encontrado. Aí, se a gente faz isso aqui em todos esses valores aqui que a gente escolheu. Quando for 0, vai ficar 2 vezes 0 é 0, vai sobrar só o menos 4, portanto, o ponto vai ser o 0 e o menos 4. Quando o x for 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, menos 4, o valor é menos 2, portanto, a nossa coordenada vai ser 1 e 2. Certo? Aí só é marcar esses pontos aqui no nosso gráfico. Né? Desenhei aqui o gráfico e só é marcar esses pontos. Né? Ampliei aqui um pouquinho, joguei a tabela aqui para cima. Né? Agora a gente vai só marcar esses pontos que a gente encontrou, ó, menos 1 e menos 6, né? Menos 1 está mais ou menos bem aqui, menos 6 está bem aqui. Então você só marcaria esse ponto aqui. Aí 0 e menos 4, né? Então aqui. E o 1 e menos 2, né? Então vamos lá. Como é que ficaria aqui, ó? Marco aí o ponto menos 1 e menos 6, o ponto 0 e menos 4 e o ponto 1 e menos 2. Certo? Aí ficou marcado aqui, ó. 1 está aqui, menos 2 está aqui. Aí traçamos a reta ligando esses pontos e ficaria, essa aqui seria a nossa reta, o gráfico construído pelo meio da tabela. Você só ligou aqui, ó. O verde é a nossa reta traçada. Né? Agora a gente vai ver uns pontos importantes da função, de uma função afim, e vamos ver como é que nós usamos esses pontos para traçar o gráfico, sem usar a tabelinha ali. Tá? Então, ó, quais são esses pontos importantes? São dois pontos. Primeiro, é a função, ó, onde ela corta o eixo x, né? Lembrando que esse aqui é o nosso eixo x. E esse aqui é o nosso eixo y.
Então, quais são os pontos? Os pontos onde a função corta os eixos, né? Os nossos eixos são o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é o eixo vertical. Tá? Então, ó, percebe que ela cortou o eixo x nesse ponto aqui. Ó. Então, esse aqui ó, seria um dos nossos pontos que a gente tem interesse em calcular. Ela cortou o eixo x aqui. Onde ela cortou o eixo y foi nesse outro ponto aqui. Ó. Então, esse aqui seriam os nossos dois pontos de interesse para fazer o gráfico de uma função, porque ele vai dar maiores informações sobre a função, para quem visualizar o gráfico ele conseguir enxergar qual é a função, quais são os pontos onde ela corta o eixo x e o eixo y, certo? Então, bora ver aqui com mais detalhes como calcular esses dois pontos aí. Então, lembre-se assim, quais são os pontos importantes para traçar o gráfico de uma função que nos dá maiores informações sobre essa função? São os pontos onde ela corta os dois eixos, o eixo x e o eixo y, só isso. Bom, primeiro vamos calcular então como é que é o ponto onde ela corta o eixo x, tá? Estou olhando para esse eixo aqui agora. Estou querendo saber qual é esse valor aqui, ó. Tá? Quero calcular esse pontinho aqui, que foi onde a função passou pelo eixo x. Tá? Esse ponto, ele também é chamado de zero da função, tá? Aqui em cima, zero da função. O que é o zero da função? É o ponto onde a função corta o eixo x. Esse nome também pode ser chamado em raiz da função, tá? Então o livro ele pode dizer ponto onde a função corta o eixo x, pode chamar de zero da função ou de raiz da função. Todos são a mesma coisa, tá? Que nada mais é do que o ponto onde ela corta o eixo x aqui. Então bora ver como é que a gente calcula esse ponto, né? Bom, na construção do gráfico da função, né, a gente olhando o gráfico, a gente destaca alguns pontos importantes, como já falei anteriormente, são dois. Primeiro, é o ponto onde a função corta o eixo x e ponto onde ela corta o eixo y. Tá? Então, primeiro a gente vai ver aqui como calcular o eixo x, aqui, ó, como calcular onde ela corta o eixo x. Para encontrar onde essa função corta o eixo x, o ponto xy aqui, também chamado de zero da função, basta a gente fazer y igual a zero. Tá? Porque se ele está passando pelo eixo x, isso quer dizer que o valor do y tem que ser zero. Né? Ou seja, você só vai igualar a função igual a zero e encontrar os valor do x. Né? Então, bora ver aqui assim. Ó. Zero da função. Quero calcular o zero dessa função aqui. Ó. Y é igual a 2x menos 4. Tá? Então, a solução. Você vai fazer 2x menos 4 igual a zero. Tá? Ó, vê que isso aqui é o y, tá? Então, você vai chamar o y de zero. Ou seja, se você quer saber onde ela corta o eixo x, você faz y igual a zero na fórmula da função. Então, aqui ficou igual a zero. Você vai calcular agora, resolver essa equação do primeiro grau. Né? 2x igual a 4, né? X igual, e você passa o 2 dividindo para cá, ó, 4 sobre 2, né? Então, x seria 2. Isso quer dizer que a função ela corta o eixo x no ponto x igual a 2. Tá? Então, o ponto que a gente teria que marcar seria o ponto que? Aqui, ó, 0, 2 e 0. Né? O x vale 2 e o y vale 0. Tá? Então, ó, que foi o que aconteceu, né, no nosso gráfico anterior ali. Ó, o nosso segundo ponto importante é aonde essa função corta o eixo y. Né? A gente já calculou aqui o eixo x, ela passou no ponto 2 e realmente ela está passando aqui no ponto 2. Ó, né? Agora a gente quer calcular onde ela passa pelo eixo y. Tá? Bom, aqui é mais simples, né? Para a gente calcular onde ela corta o eixo y, porque basta eu fazer o x igual a zero. Né? Basta eu fazer ó, x igual a zero. Por exemplo, se a função ela é 2x menos 4, onde ela corta o eixo y? Eu só vou fazer x igual a zero. Então vai ficar 2 vezes 0, porque o x agora é 0, né? Menos 4, vai ficar y igual a menos 4. Portanto, essa função corta o eixo y no ponto menos 4. Então seria aqui, ó, 0, que o x vale 0 e o y vale menos 4. Tá? Não precisa fazer essa conta, porque como eu sei que o x vale 0, basta eu cortar isso aqui. Ó. O que sobra é o menos 4. Tá? Então aqui seria o que sobra. Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o ponto onde a função, sei lá, 5x menos 12
corta o eixo y. Onde é que é? Né? Só é eu fazer isso aqui, ó. O que sobra? É o menos 12. Então ela vai cortar o y no ponto menos 12. Tá? Porque como o x vale 0, vai ficar 5 vezes 0, então ele vai anular. Então você só vai olhar para o valor que não tem o x. Tá? Aqui onde é que não tem o x? É o menos 4, então o resultado final vai ser y igual a menos 4. Tá? Bom, bora ver agora como é que a gente vai construir um gráfico usando esses dois pontos que nós aprendemos a calcular. Né? Então, bora pegar como exemplo a mesma função que a gente construiu o gráfico usando o meio da tabela e ver como é que a gente faz isso. Bom, a nossa função ela é y igual a 2x menos 4. Né? Quem é o zero da função? O zero da função a gente calculou, né? Que é o ponto onde ela passa pelo eixo x e aqui y. A gente calculou, a gente viu que esse ponto vale 2 e 0. Aqui. Onde ela corta o eixo y no ponto 0 e menos 4, né? Porque aqui vai sobrar só o menos 4. Então, para construir esse gráfico, a gente só vai marcar esses pontos aqui, ó, 2 e 0. Ó, percebe que o 2 está aqui. Então, você só vai marcar. Onde é que ela corta o zero da função? Onde é que ela corta o eixo x? No ponto aqui, ó, no ponto 2. Então, você vai fazer uma bolinha aqui. Depois eu faço ela melhor. Aí a outra função onde ela corta o eixo y no ponto menos 4, aqui embaixo. Então você vai fazer a bolinha aqui, ó. Então, como ela é uma reta, né, você só vai ligar esses dois pontos. Né? Bora ver aqui com mais calma aqui. Ó, vai marcar o ponto 2 e 0. Tá? Marquei ali. E agora o ponto 0 e menos 4, marquei lá embaixo. Agora só é ligar esses pontos, ó. E ficou, esse é o nosso gráfico da função 2x menos 4. Né? Então, quem olhar para essa função, ele já consegue identificar que essa função ela passa pelo ponto 2 e pelo ponto menos 4. E essa função está muito bem definida. Certo? Vamos ver agora aqui como é que a gente faz para identificar quando uma função, quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Tá? Ou seja, como é que eu consigo identificar quando a função está crescendo, quando ela está decrescendo? Bom, para melhor visualizar esses conceitos, né, a gente vai fazer o gráfico de duas funções e vamos comparar eles dois para saber o que está mudando aí. Bom, peguei a mesma função, peguei a função y igual a 2x menos 4 e a função y igual a 2x menos 2x menos 4. O que diferenciou de uma para outra foi só o sinal de menos no primeiro coeficiente, no coeficiente a aí. A gente vai fazer o gráfico dessas duas funções e comparar esses dois gráficos para saber como é que eles estão se comportando. Né? Então, bom, vamos pular um pouquinho a parte dos cálculos e vamos pular logo para o final, que é a construção do gráfico já feito. Tá? Vocês fazem na casa de vocês, com calma. Esses dois gráficos usando o método da tabela. O método da tabela não, perdão. Usando esses pontos importantes e comparem, tá? Então, como exercício para casa, fica vocês fazer passo a passo aí na casa de vocês o gráfico dessa função, né, usando os pontos importantes que a gente já viu como fazer, e esse outro aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Primeiro gráfico a gente já fez, né, que ficou essa coisa aqui, ó. Ele passa no menos 4 no 2, e o segundo gráfico seria isso daqui, ó. Vocês fazem aí com calma na casa de vocês esse segundo gráfico usando o método da tabela e o método também dos dois pontos importantes aí para saber que vocês estão fazendo. Bom, feito isso, ó, percebe o seguinte, uma função ela está nesse sentido aqui, né? E outra função ela está assim, ó. Ou seja, se eu usar como referência o eixo x, eu tenho que conforme eu vou andando, imagina que eu estou andando nesse eixo, conforme eu vou para frente do eixo x, né, andando para cá, a minha função está crescendo, está crescendo cada vez mais para valores. E o eixo, e em relação à outra, conforme eu vou andando para frente, a função está caindo, né? Ela vai cada vez mais para baixo. Tá? Então é isso que quer dizer, uma função ser crescente e decrescente. Né? Ela vai assumindo cada vez valores maiores ou cada vez valores menores. Em relação de uma para outra, o que mudou foi só o valor do coeficiente a aqui, ó, né? Um está positivo e o outro está negativo. E é isso que caracteriza uma função quando ela é
crescente e decrescente. Ó, para saber se uma função afim y igual a ax mais b, se ela é crescente ou decrescente, basta você analisar o coeficiente angular dessa função. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o valor do a, tá? É o valor desse carinha aqui que está do lado do x, tá? Está acompanhando o x. Esse aqui a gente chama de coeficiente angular, certo? Da função. E é ele que determina se essa função se ela é crescente ou decrescente. Ou seja, você não precisa ter muito trabalho de desenhar o gráfico ou fazer contas para saber se essa função se ela é crescente ou não. Basta você olhar para o valor do a, do coeficiente angular, e você já tem condições de dizer isso. Então, olhando para o coeficiente do a, pode acontecer, né, dois casos. Né? Primeiro, o a pode ser um número positivo, ele pode ser um número maior que zero, isso quer dizer que seria, né, positivo. Quando ele for positivo, ou seja, quando ele for maior que zero, a função ela vai ser crescente, tá? Quando ele for menor que zero, ou seja, se ele for um número negativo, a nossa função vai ser decrescente, tá? Então, claro, o a poderia ser zero também, tá? Se ele for zero, a função seria constante. Mas assim, a função ela vai ser crescente quando o número a, o coeficiente angular, for positivo. Decrescente quando ele for negativo. Acho que deu para entender um pouquinho. Bora ver uns exemplos aqui para a gente identificar o comportamento da função somente olhando, para a gente ver se a gente conseguiu entender. Ó, diga se as funções abaixo se elas são crescentes ou decrescentes. Nossa primeira função é y igual a 2x mais 4. Essa função ela é crescente ou decrescente? Então, primeiro, você tem que olhar para o valor do coeficiente angular dessa função. Quem é o coeficiente angular? É 2 aqui, ó, é o número que está acompanhando o x. Nesse caso, é esse carinha aqui, ó. Esse é o nosso coeficiente angular. Vale 2. 2 ele é um número positivo. Então, se ele é um número positivo, essa função ela é crescente. Então, primeiro é crescente. Tá? Ó, agora aqui deu uma invertida na ordem, tá? O nosso A agora é o 3 aqui, ó. Tá? Não é o 4, não é o que vem primeiro, não. É o que está acompanhando o x. Então, como ele é 3, 3 é um número positivo, portanto, a função também é crescente. Essa daqui, ó, y igual a x mais 1, né? Não apareceu aqui, mas aqui é 1, está na frente do x. Como 1 é um número positivo, a função é crescente. Tá? O quarto exemplo, y igual a menos 5 mais 2x. Né? Bom, quem é o nosso coeficiente angular? É o 2. Não é o 5, não é o menos 5, é o 2. Né? 2 é um número positivo, portanto, a função é crescente. Ó, o coeficiente angular não é o que vem primeiro, não. É quem é que está acompanhando o x. O quinto exemplo, né? Y igual a menos 5 menos 2x. Quanto equivale o coeficiente angular dessa função? Vale menos 2. Menos 2 é um número negativo, então, portanto, essa função ela é decrescente. O sexto e último exemplo é menos 8x mais 20. Como o menos 8 ele é um número negativo, então essa função ela é também decrescente. Então perceba o seguinte, que você não precisa fazer gráficos ou fazer contas para identificar se uma função se ela é crescente ou decrescente. Você somente vai olhar e você já tem condições de dizer se ela é uma coisa ou outra. Né? Basta ter em mente que ela vai ser crescente quando o valor do coeficiente angular for positivo, ou maior que zero. Ela vai ser decrescente quando essa função quando o valor do coeficiente angular for negativo. Tá? E caso seja zero, é uma função constante. Deu para entender? Isso aqui é um exemplo, conteúdo bem tranquilo. Né? Vamos avançar um pouquinho agora, vendo alguns exemplos um pouquinho mais elaborados. Determine o valor de k para que a função y igual a 2k menos 5 vezes x mais 15 seja crescente. Então você quer saber quanto é que tem que ser o valor do k para que essa função seja uma função crescente, né? Para que ela tenha esse comportamento aqui no gráfico da função. Então, o primeiro passo para você responder esse tipo de questão é você saber identificar quem é o coeficiente, né? Quem é o coeficiente angular dessa reta. Quem é o coeficiente? O coeficiente angular da reta é aquele que está acompanhando o x. Ou seja, quem é que está acompanhando o x aqui? Ó? É todo esse valor aqui. Ó. Isso aqui tudinho está acompanhando o x, tá? Todo esse valor, tudo que está dentro do parênteses aí.
Então, nosso valor do coeficiente angular, nesse caso, ele vale 2k menos 5. Então, esse é o nosso valor do coeficiente angular aqui, ó. Esse valor aqui. Tá, uma vez identificada essa função, esse coeficiente angular, você tem condições de saber o que a função quer. O que a questão quer? Ela quer que ele seja crescente. Para ser crescente, o coeficiente angular tem que ser maior que zero, tem que ser um número positivo, né? Então, ela é crescente quando o valor do A é positivo. Então, para ela ser crescente, ó, basta eu fazer o seguinte, ó, como o meu A é 2k menos 5, para ele ser crescente, tem que ser 2k menos 5, tem que ser maior que zero. Aí eu calculo essa inequação aqui, ó. 2k menos 5 maior que zero, né? 2k é maior que 5, passo 2, né, dividindo, ficaria k é maior que 5 sobre 2. Então, portanto, né, para que essa função seja crescente, ó, determine o valor de k para que a função seja crescente. Qual é que tem que ser o valor do k? O valor do k tem que ser esse valor aqui, ó. Tem que ser maior que 5 sobre 2, tá? Não é igual a 5 sobre 2, não, é maior, tá? Esse sinal aqui importa muito. Então, é k maior que 5 sobre 2, tá? Não é k igual a 5 sobre 2, não. É maior que 5 sobre 2. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo aí, teórico, do conteúdo que a gente viu. Vamos ver agora aqui um segundo exemplo, né? Ainda nesse conteúdo. Determine o valor de k para que a função y igual a menos 2k mais 6 vezes x, né, mais 4 seja decrescente. Então, é o mesmo método, tá? Primeiro você vai identificar quem é o valor do coeficiente A. O coeficiente A, ó, é isso aqui, ó. Todo mundo que está acompanhando o x, ó. É menos 2k mais 6. Então, identificado é menos 2k mais 6. Como eu quero que ele seja decrescente, então esse valor tem que ser menor que zero, né? Ou seja, tem que ser menos 2k. Aqui é um 6, tá, gente? Aqui eu errei bem aqui, olha. Aqui é 6. E aqui também. Tem que ser maior que zero. Eita, aqui eu errei, foi tudo aqui. Mas vou consertar aqui, bora fazer aqui do lado. Ó, tem que ser menos 2x. Que x, meu Deus do céu, é k. Bom, virou bagunça aqui, calma aí. Vou fazer aqui nesse cantinho bem aqui. Ó, menos 2k mais 6 tem que ser menor que zero, porque a função ela é decrescente, certo? Então você vai fazer aqui, ó, menos 2k é menor, passa aqui para cá o 6, ficaria menos 6. Como agora aqui ficou um valor negativo em relação ao k, você tem que multiplicar por menos 1. Feito isso, vai ficar 2k. Quando você está multiplicando uma inequação por menos 1, por um número negativo, você tem que inverter o sinal. Aqui está menor, ele passa a ser maior, tá? Então tem que ser maior que 6. Então vai ficar 2k maior que 6, repetir. Ficaria aqui, vai ficar k é maior que 6 sobre 2. K tem que ser maior que 3, tá? Esse aqui seria o nosso valor. Perdão aí pelo vacilo aqui no slide, tá? Então, K teria que ser maior que 6, maior que 3, tá? Pode ignorar esse slide aqui e concentra na anotação de caneta no vermelho ali. Bom, determine uma outra questão. Determine a equação da reta que passa pelo ponto menos 1 e 1 e cujo coeficiente angular vale 2. Bom, essa é a questão um pouquinho mais trabalhosa, mas ainda assim fácil de ser entendida. Bom, como a função ela é do primeiro grau, ela é uma reta, então ela passa pelo ponto, ela satisfaz a forma geral. Qual é a forma geral? Y igual a ax mais b, tá? O valor do coeficiente a questão já nos dá. Ela diz que o coeficiente angular vale 2. Então esse carinha aqui, ó, esse a aqui, ele já vale 2. Né? Então ficaria y igual a 2x mais b. Então só basta eu descobrir o valor do b.
né? Como eu sei que o ponto menos 1 e 1 pertence à função, então eu vou pegar esse valor e substituir na fórmula, tá? Lembrando aqui, ó, que esse aqui é x e esse aqui é y, tá? Então na fórmula, onde for x você vai substituir por menos 1 e onde for y você vai colocar o 1, tá? Então vai ficar assim, ó. 1, que é y aqui, né? Y vai ser 1, é igual a 2 vezes o x nesse caso aqui ele vale menos 1, né? Mais o b, aqui ó, esse menos 1 aqui ele surgiu daqui, tá? Aqui de cima. Mais o b, então vai ficar 1 é igual a menos 2 mais b. Aí passo 2 para cá, ó. Ficaria 1 mais 2 igual a b, ou seja, 3 igual a b. Então esse seria o valor do coeficiente a vale 2 e o valor do coeficiente b vale 3. Arrumando na fórmula, a equação ficaria y igual a 2x mais 3. Essa aqui é a nossa equação procurada, tá? Bom, são esses exemplos aí que a gente viu nessa aula. Aprendemos a fazer o gráfico usando os pontos importantes, aprendemos como determinar o ponto onde a função corta o eixo x, que é o zero da função. Aprendemos a como saber onde ela cortou o eixo y, né? Vimos uma revisão sobre o médio da tabela, aprendemos como a função, quando ela é crescente ou decrescente, e vimos alguns exercícios aí. Nessa aula é só isso, é só uma rápida introdução. A gente vai ver algumas questões para vocês fazerem e me entregarem pelo AVA mesmo, assim, um questionário, né, valendo alguns pontos. Vocês vão fazer eles com calma na casa de vocês, né, sempre nos protegendo da quarentena, nos protegendo da pandemia que está acontecendo. E qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp, que sempre que for possível eu vou responder, tá? Por hoje a aula encerrou, tá? Quem ficou com alguma dúvida pode estar mandando mensagem ou e-mail. Espero que tenham entendido, tá? É um conteúdo bastante vasto, bem extenso, mas de forma bem resumida. Os conteúdos a gente vai ver ele todo, né? Vamos começar pela parte mais simples até chegar na parte mais trabalhosa, tá? Que eu espero bastante que quando chegar a parte mais trabalhosa nós já estejamos nas aulas presenciais, que é para ficar mais fácil de tirar as dúvidas de vocês. Entretanto, qualquer dúvida, estou sempre disponível, basta mandar mensagem, tá? Então é isso aí. Estudem também, esse conteúdo também está no livro, tá, gente? Vocês podem estar dando uma olhadinha no livro de vocês. Deixa eu ver aqui em que página que ele está. Bom, esse conteúdo da função afim, ele começa na página 73, tá? E o conteúdo que a gente está vendo, que a gente viu hoje, foi, né, os pontos importantes, né? Foi o gráfico da função, ele começa na página 79 e vai até a página 88, tá? Aí tem alguns exercícios aí também na página 88. Vocês tentem fazer alguns, né? Pra gente ver como é que vocês estão se saindo aí em relação a esse conteúdo. Bom, por hoje é só isso, gente. Até mais.